A Indominus Rex não foi o primeiro híbrido da franquia Jurássica, e com certeza não foi a mais aterrorizante. Antes mesmo de Jurassic World existir, os segredos mais sombrios da engenharia genética já estavam sendo cultivados em laboratórios escondidos, criaturas que a evolução nunca planejou e monstros que quebraram a cadeia alimentar. Essa é a história completa dos 9 híbridos criados pelo homem, e que a natureza nunca quis que você visse. E tudo começa com a mente mais perigosa de todas, o Dr. Henry Wu. Para o mundo, trazer os dinossauros de volta seria um milagre, mas para Wu, isso era só o começo. Eu tenho certeza que você não conhece todos os híbridos criados por ele. O primeiro experimento híbrido de Wu não foi um dinossauro, mas sim uma planta. Pois é, acredito que muitos de vocês não sabiam dessa. A flor Wu, criada em 1997, foi o primeiro híbrido que ele criou e que ele fez combinando várias espécies de plantas não especificadas. Durante o processo, ele testou a hipótese que apresentou em seu livro, O Próximo Passo, uma evolução dos conceitos de Deus. Com as ferramentas e pesquisas certas, ele poderia trazer novas espécies pela combinação de várias outras. Mas isso foi só o começo, porque o próximo híbrido já foi um grande passo. Antes de ser um nome nos arquivos, a Scorpius Rex foi o primeiro pesadelo vivo que o Dr. Henry Wu conseguiu criar. Enquanto o mundo admirava os dinossauros clonados, Wu, em segredo, dava os primeiros passos para algo ainda mais sombrio. Por volta de 2009, em um laboratório subterrâneo na Ilha Nublar, o E-750 ganhava vida não como uma atração, mas como um teste de fogo dos limites da engenharia biológica, com um design simplesmente aterrorizante. A base era de um carnotauro, fornecendo a estrutura muscular e a forma distinta, porém nela foi injetado o poder de um tiranossauro, velocidade e a inteligência tática de um velociraptor. O resultado já era assustador, mas Wu, insatisfeito, precisava ir além. Como se já não bastasse, foi então que ele introduziu o DNA de sapo arborícola. A Scorpius Rex desenvolveu um metabolismo frenético que permitiu o crescimento acelerado, cura quase instantânea e o mais assustador, a capacidade de se reproduzir assexuadamente, tornando qualquer plano de contenção inútil. E para fechar com chave de ouro, genes de peixe-escorpião foram introduzidos em seu código genético, armando-a com uma fileira de espinhos venenosos ao longo dos braços, pescoço e cauda. Um arsenal biológico cujo veneno podia paralisar ou matar em questão de minutos. E para completar o pacote do predador perfeito, o DNA de serpente concedeu a esse monstro a capacidade de ver o mundo em infravermelho, tornando impossível se esconder dele no escuro. A criatura final era um desvio da natureza, 8 metros de comprimento de pura instabilidade, com dentes tortos, olhos vermelhos e minúsculos e um crânio achatado e deformado. Nem mesmo Simon Masrani, o visionário que financiou todo o projeto, conseguiu aceitar essa criatura, classificando como muito feia para o público. Foi então que o projeto foi abortado e ela foi congelada. Porém, o pesadelo não terminou ali. Anos depois, um acidente liberou a Scorpius, e em questão de dias, graças ao seu DNA de sapo, a ilha não tinha só um, mas 2 desses assassinos soltos, que não apenas caçaram, mas reproduziram e desafiaram tudo e todos, terminando em uma batalha que enterrou as 2 criaturas sob os escombros do parque que as criou. Imagine uma criatura que é a fusão de 2 dos dinossauros mais icônicos e blindados que já existiram. O Estegossauro, com seus espinhos mortais na cauda e suas placas dorsais, com o Triceratops, com seu poderoso escudo cefálico e 3 temíveis chifres. Pois é, o Stegoceratops foi exatamente isso, um tanque vivo que parecia ter saído de um pesadelo pré-histórico. Projetado nos laboratórios da InGen, esse híbrido era uma obra da engenharia genética complexa, onde Wu e sua equipe buscaram criar o dinossauro mais bem protegido. Curiosamente, apesar de carregar a linhagem do Triceratops, a estrutura do seu crânio lembrava mais a de um Nasuceratops, com chifres mais largos e uma construção corporal ainda mais massiva e aterrorizante. No entanto, essa obra-prima da hibridização nunca teve seu momento de glória no parque. Durante o desenvolvimento do roteiro do primeiro Jurassic World, o próprio filho do diretor Colin Trevorrow fez uma observação crucial. Se muitos híbridos aparecessem junto com a Indominus Rex, ela perderia seu impacto e não pareceria mais tão especial. Assim, o destino do Stegoceratops foi selado e foi rebaixado uma mera curiosidade de fundo, um easter egg piscando rapidamente em uma tela de computador no laboratório de criação Hammond.
Na mesma tela em que o Stegoceratops piscava rapidamente, duas outras criaturas enigmáticas e perturbadoras apareceram por uma fração de segundo e nunca ganharam uma forma física, mas que revelaram a profundidade do que Wu havia feito. O primeiro era um tipo bizarro de Terezinossauro, um dinossauro já peculiar por suas garras gigantescas, mas que ganharam uma fileira de espinhos dorsais afiados, criando uma silhueta ainda mais intimidante. Já a segunda criatura era outro amálgamo tão estranho quanto, juntando a robustez craniana de um Pachycephalossauro, conhecidos por seus embates de cabeça, com a estrutura imponente de um saurópode não identificado. São criaturas que não vimos de verdade, mas que fica aí pois eles realmente foram projetos do Dr. Wu em algum momento, diferente do próximo que foi à frente e deu o que falar. A Indominus Rex não foi simplesmente criada, ela foi arquitetada meticulosamente para ser a atração definitiva, uma resposta ao tédio do público que já considerava os dinossauros verdadeiros algo comum. A partir de 2012, Henry Wu recebeu a carta branca de Simon Masrani para forjar um novo mito, um predador que fosse puro espetáculo e pesadelo. Seu genoma foi uma junção deliberada dos atributos mais letais do reino animal. A base era do tiranossauro, fornecendo a estrutura óssea e a força de mordida brutal capaz de triturar aço e concreto. Mas Wu queria mais do que força bruta, ele queria inteligência tática. Para isso, o DNA de Velociraptor foi entrelaçado, dando uma cognição assustadora, capaz de resolver problemas, memorizar padrões e, o mais crucial, comunicar-se e comandar outros Velociraptors. Para superar em tamanho e presença física qualquer outro terópode, genes de Giganotossauro foram injetados, garantindo que ela seria a maior predadora terrestre que o mundo moderno já viu. Sua pele era uma armadura natural a partir de DNA de Carnotauro, Majungasauro e Rugops, projetada para resistir a projéteis e ataques de outros dinossauros. As garras, por sua vez, eram herança do Terezinossauro, longas, afiadas e perfeitas para dilacerar. Porém, Wu precisava de mais, então decidiu torná-lo um predador sobrenatural. O DNA de Lula lhe concedeu capacidade de camuflagem, permitindo que se misturasse com o ambiente como um fantasma. O DNA de sapo arborícola foi reaproveitado também, porém dessa vez para uma função ainda mais sinistra: mascarar sua assinatura térmica, tornando-a indetectável para os sensores de infravermelho do parque. Genes de víbora foram incorporados, dando-lhe uma visão de infravermelho própria e a habilidade de deslocar a mandíbula no ângulo de quase 90 graus. O resultado foi uma criatura que não caçava por fome, mas por puro esporte e dominação. Um teste vivo e assassino das teorias do Dr. Henry Wu. No entanto, por trás desse espetáculo, havia um projeto secreto dentro do projeto, um acordo com Vic Hoskins para fazer da Indominus um protótipo de arma viva. Sua fuga não foi um acidente, foi uma demonstração do poder. Ela comunicou-se com os raptores de Owen, libertou o Carnotauro touro para estabelecer dominância e abateu um rebanho de apatossauros sem se alimentar, apenas para provar sua supremacia. Sua inteligência era tanta que ela forjou sua própria fuga, arranhando as paredes do paddock para criar uma ilusão. Sua queda só veio após um épico confronto triplo no lago, envolvendo a velha rainha Rex, a Blue e o inesperado reforço do Mosasauro. Se a Indominus Rex era um espetáculo de terror em escala maciça, o Indoraptor era sua evolução sombria e especializada, uma arma de precisão genética forjada nas sombras. Após a queda do Jurassic World, Henry Wu não viu a morte da Indominus como um fracasso, mas sim como uma oportunidade de refinar sua criação. O resultado foi essa criatura mais compacta e mais letal, que trocava o tamanho bruto por uma agressividade concentrada e uma obediência condicionada. Seu design seguia mais de perto a linhagem estável da Scorpius Rex, mas com um propósito muito mais sinistro. Ele não era uma atração, era um protótipo de armamento biológico. A genialidade perversa do Indoraptor não estava apenas no que ele era, mas em como ele podia ser usado. O sistema de alvo a laser integrava o predador à tecnologia militar. Bastava apontar o feixe para uma vítima e ativar o sinal aditivo de alta frequência para que a criatura atacasse com uma precisão letal, transformando em um míssil teleguiado com garras e dentes. No entanto, essa obediência era uma faca de dois gumes. Henry Wu havia projetado sem a capacidade de formar vínculos ou sentir empatia. Ao contrário da Blue, o Indoraptor era psicologicamente quebrado, um produto de abuso e negligência desde o nascimento, criado em um ambiente de puro estímulo negativo para afiar os seus instintos assassinos. Essa falta de âncora o tornava imprevisível e sádico. Ele não matava apenas por instinto ou domínio, mas por puro prazer. Sua estreia no leilão secreto da mansão Lockwood foi o ápice da sua concepção perversa, sendo leiloado para mercenários e bilionários como a
arma definitiva. Porém, sua natureza instável era sua falha fatal. Ele era resistente o suficiente para tancar balas e forte o bastante para dominar humanos e dinossauros menores. Após uma caça implacável pela mansão, onde caçou Claire e Maisie, seu confronto final no telhado contra Owen e Blue terminou com o híbrido sendo empalado no chifre de um Triceratops, uma morte poética para uma criatura que representava o ápice da arrogância genética do Dr. Henry Wu. Além de todos os híbridos bem-sucedidos que vimos até agora, também temos os mutantes, e o Mutadon representa um dos experimentos mais insanos e bizarros da InGen, a fusão deliberada de um Velociraptor com um Pteranodon. Sim, isso mesmo. A premissa em si já era um pesadelo, combinando a inteligência tática e a ferocidade de um dos predadores mais eficientes da Terra com a mobilidade aérea absoluta de um réptil voador, criados nas instalações abandonadas da ilha St. Hubert. Esses híbridos eram a encarnação de uma pergunta que ninguém com bom senso faria: o que aconteceria se um raptor pudesse voar? É sério que durante a criação ninguém parou para pensar nisso? O resultado foi uma criatura de aparência grotesca, capaz de voos curtos e explosivos, permitindo-lhe atacar de qualquer direção, seja mergulhando do céu ou emboscando presas no solo da floresta. Algumas variantes eram ainda mais perturbadoras, exibindo a raridade biológica de duas cabeças funcionais, uma lembrando a mandíbula de um raptor e a outra o bico de um pterossauro. Quando a ilha foi evacuada em 2010, os Mutadons sobreviveram na selva por 17 anos, evoluindo para se tornar os predadores de ápice indiscutíveis de seu ecossistema. Sua prova de domínio foi brutalmente clara quando um deles foi visto matando um Velociraptor puro, um ato que mostrava como a criação superou o original. Na incursão humana de 2027, eles caçaram os sobreviventes com uma versatilidade implacável, usando táticas que seus primos terrestres nunca poderiam utilizar, como quebrar através de telhados e se espremerem por dutos de ventilação. No entanto, apesar de todo seu poder aéreo e ferocidade, eles ironicamente não conseguiram devorar uma única pessoa do grupo principal de humanos, um contraste quase cômico com o legado de carnificina deixado pelos raptores clássicos. Mas o mesmo não podemos falar para o G-Rex, ou Distortus Rex, que foi muito além de um simples erro de laboratório. Ele foi a materialização de um pesadelo genético que a própria InGen não conseguiu compreender ou sequer conter. Tudo começou com um incidente aparentemente simples, uma embalagem de chocolate que desencadeou uma falha catastrófica nos sistemas das instalações da ilha, liberando o caos. Diferente do design meticuloso da Indominus, o Distortus Rex era uma aberração, um tiranossauro que havia sofrido mutações terríveis e imprevistas durante seu desenvolvimento. O resultado foi uma criatura com o dobro do tamanho de um T-Rex convencional, com 6 membros funcionais, 4 deles descomunalmente poderosos e outros 2 atrofiados, remanescentes do que deveria ser sua forma original. Essa anatomia o forçava a adotar uma postura agachada e desengonçada, semelhante de um gorila, com um crânio massivo e que, assim como a velha Rex em Jurassic Park 1, era hipnoticamente atraído por fontes de luz. Sua força era de um nível absurdo. Foi demonstrado de forma mais aterrorizante quando ele agarrou um helicóptero no céu como se fosse um brinquedo, além de ter partido ao meio o personagem Martin Krabs com uma brutalidade insana. No entanto, ironicamente, por trás de toda essa fúria e presença, o Distortus Rex não demonstrava tanta inteligência estratégica de outros híbridos. Sua natureza era puramente territorial e reativa, o que permitiu que Duncan conseguisse atraí-lo para um pântano e escapasse com certa facilidade. Hoje o Distortus Rex permanece como soberano inquestionável dos erros da engenharia genética. Mas e aí, qual desses monstros geneticamente modificados é o seu favorito? Eu particularmente gosto muito do Indoraptor, mas não tem como negar que os outros são um pesadelo entanto. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe, assim você ajuda demais a fortalecer a comunidade. Um abraço a todos e nos vemos em breve.